Olá pessoal, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor para você, meu irmão em Cristo Jesus, boa noite para você, meu irmão católico espírita, você que tem nos acompanhado aqui no Cantinho do Sofá. Eu sou o pastor Soares, vou estar contigo aqui por alguns minutos, trazendo a palavra do Senhor, uma palavra abençoada, uma meditação, um estudo, o que você achar que para você é melhor. Nós vamos estar aqui trazendo uma palavra abençoada para a sua vida. Quero estar orando por você, quero abençoar você. Convide aí o seu amigo, convide a sua amiga, seu irmão, seu parente para estar aqui conosco. Hoje nós vamos estar aqui trazendo uma palavra para a sua vida, uma palavra abençoada, uma palavra que vai edificar, né? Abrir a sua mente, abrir o seu coração para entender a palavra do Senhor. E eu quero estar orando por você no final. Você, meu amigo, já tem nos acompanhado aí há muito tempo aqui no Cantinho do Sofá, pastor Soares, pastora Sandra, estamos sempre juntos aqui, né? Trazendo uma palavra amiga para você. Hoje nós estamos aqui no Facebook, trazendo essa palavra abençoada para a sua vida. Convide aí, quero agradecer aí aos nossos amigos, novos amigos que têm chegado aí, né? Tem sido participante aqui da comunidade Cantinho do Sofá, essa comunidade que tem crescido durante esses anos que nós temos acompanhado, estado aqui juntamente com vocês, a cada ano crescendo, a cada ano chegando gente nova, e eu quero aqui já parabenizar os aniversariantes, né, que tem aí essa semana. Como eu sempre falo, a gente sempre está parabenizando aí os aniversariantes do mês, né, e quero aí desejar bênção sobre a sua vida, que Deus possa multiplicar sobre a sua vida aqueles que têm nos acompanhado, têm feito parte dessa comunidade, têm feito aniversário, né? Então nós estamos aqui, Cantinho do Sofá, desejando um feliz aniversário, ok? Que você possa ser abençoado nesse mês, que Deus possa estar abençoando a sua casa, a sua família, Deus possa estar fazendo algo diferente sobre você. Hoje nós vamos estar aqui lendo no livro de Reis, capítulo 18, versículo 30 ao 38. Amém? Nós vamos estar aqui hoje lendo no livro de Reis, capítulo 18, 1 Reis 18, 30 ao 38. Nós vamos falar aqui sobre os desafios, sobre aceitar os desafios que o Senhor tem nos dado, os desafios que o Senhor tem te dado, né? Talvez você tenha deixado de cumprir os desafios que Deus tem dado para você, mas eu quero te dizer, quando você aceita os desafios de Deus, você sai vitorioso, você sai abençoado. E hoje não vai ser diferente, nós vamos estar aqui meditando, estudando, deleitando na palavra do Senhor. E eu quero que você participe comigo, e da onde você estiver nos assistindo, você fala aí da onde você vai estar nos assistindo. Nós vamos estar aqui abençoando a sua vida. Eu quero abençoar você, eu quero abençoar na sua casa, quero abençoar a sua família, e no final nós vamos estar orando por você. Que Deus possa abençoar, Deus possa derramar da graça dele, do poder, do Espírito Santo dele sobre você, ok? E você vai aí participar comigo, dando o seu a paz do Senhor, vai poder conversar comigo, vai poder estar aqui juntinho comigo, né? E dando sua boa noite. Para quem você quer dar sua boa noite, nós vamos mandar. Quero agradecer aí todos os nossos irmãos de todos os cantos desse país, né? Que nós temos aí bastante gente de tudo quanto é lugar, de todas as capitais, de todas as cidades. Que Deus possa estar abençoando você. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos. Pedimos a Ti, Senhor, meu Deus, que o Senhor venha abençoar mais um cantinho do sofá, mais um dia onde nós vamos estar aqui orando, meditando na Tua palavra. Que o Senhor possa derramar da Tua graça, do Teu poder e do Teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, ok? Débora Cristina, Deus abençoe você, Débora. Então você, meu amigo católico, você, meu amigo espírita, você, meu irmão em Cristo Jesus, pegue aí a sua Bíblia, ok? Pegue a sua Bíblia e vamos juntinho. Quero fazer um convite para você. Nós temos estado aí no Facebook, nós temos estado no Cantinho do Sofá também, né? A nossa página Cantinho do Sofá, Facebook. Também nós vamos estar aí no Instagram também, entrando no Instagram e sendo abençoado através da palavra do Senhor, onde nós temos entrado ali também, né? E Deus tem
dado uma palavra abençoada para nossas vidas. E também no YouTube, você que ainda não entrou lá, não se inscreveu, se inscreva no YouTube, Cantinho do Sofá, Pastor Soares, né? E aí você vai estar lá se inscrevendo, apertando o sininho, aperte o sininho lá que toda vez que entrarmos lá, você vai estar sendo abençoado, ok? E convide aí, já quero convidar você meu amigo, você, PR Soares, no Instagram, PR Soares, Pastor Soares, né? No Instagram também você vai estar nos acompanhando aí. Então nós vamos estar assim, uma hora nós vamos estar aqui e transmitindo a palavra para você, e outra hora nós vamos estar lá no, no Instagram, né? Trazendo aí a palavra abençoada para você. Então, meu irmão, minha amiga, você já pegou sua Bíblia? Já pegou aí a sua Bíblia? Ok, então abra aí em 1 Reis, capítulo 18, versículo 30 ao versículo 38. Amém? Nós vamos falar aqui sobre os grandes desafios, né? Um grande desafio o Senhor tem colocado em suas mãos, o que o Senhor tem colocado para você desafiar ou foi desafiado, né? E aí você enfrentar aí os seus inimigos, enfrentar as lutas, as adversidades que você está passando. Então vamos lá, pega a sua Bíblia. Livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. E então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. Versículo 32. E com aquelas pedras edificou um altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de sementes. Versículo 33. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. Versículo 34. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei segunda vez. E fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei a terceira vez, e o fizeram a terceira vez. Versículo 37. Responde-me, Senhor, responde, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Versículo 38. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Aí nós vamos entrar aqui dentro dessa palavra, né? Um grande desafio. Para isso acontecer, teve que haver um grande desafio, não é verdade? Então, nós vamos ver algo interessante. Nós vamos entrar em alguns pontos aqui, e nós vamos estar meditando nesses pontos aonde você vai poder participar comigo, você vai poder estar aqui, ok? Nós vamos falar sobre o Senhor convoca Elias para um confronto, né? Muitas vezes o Senhor tem nos chamado, tem nos convocado, né, para estar em um confronto. Nós vamos estar aqui também vendo o segundo ponto. Elias propõe uma resposta com fogo. O segundo ponto. O terceiro ponto é onde nós vamos estar vendo Elias roga ao Senhor. Alguns pensamentos, alguma mensagem, Deus vai estar falando conosco aqui. E por último, o Senhor responde com fogo. E aqui nós vamos ver qual era a palavra do Senhor, qual é a palavra do Senhor sobre as nossas vidas. Por que o Senhor convoca Elias para um confronto? Porque o povo estava vivendo uma época de idolatria, né? Já não
não buscava mais a presença do Senhor, já buscava a presença de outros deuses. E aí, o que acontece? Vamos ver. Desde os dias de Orim, pai de Acabe, a situação espiritual de Israel já não era boa. E agora toda sorte de idolatria fora trazida para o meio do povo de Deus através de Jezabel, mulher de Acabe. Infelizmente, Acabe e Jezabel tornaram-se o casal real mais pecaminoso de toda a Bíblia, o que fez toda a nação pecar contra o Senhor. E aqui vem, né, a palavra do Senhor, aonde o Senhor vê a situação daquele povo, né, que estava ali, estavam afastados de Deus, não sentia mais ali a presença de Deus, né? E por quê? Porque houve uma mudança e o pecado entrou, acabou entrando naquele povo, entrando naquela nação, e ali se complicou a vida daquele povo, do povo de Israel, né? E eles acabaram se envolvendo em muitos pecados, muitas idolatrias. E aí Deus vem, né? Deus vem e chama, convoca Elias, né, para um confronto sobre aquele rei, sobre aquela rainha. E aí nós vamos ver quando o Senhor ele nos chama, ele nos prova. O interessante é que no texto que nós lemos, né, Elias ele vem com uma autoridade tão grande que chega diante do altar ali e desmancha tudo, convoca o povo, chama ali o povo e começa a reconstruir o altar. Nós vamos ver que na nossa vida também nós precisamos pararmos e meditarmos se o nosso altar está quebrado, se o nosso altar está precisando ser renovado, né? E ele precisa ser totalmente quebrado e refeito de novo. Então vamos lá, o primeiro ponto, o Senhor convoca Elias para um confronto. Após 3 anos de seca, pela palavra profética, em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. O Senhor chamou Elias para confrontar Acabe. Quem era Acabe? O rei, né? Em 1 Reis 18, 1. Certamente, o flagelo social motivado pela seca não havia mudado a situação espiritual de Israel. Por isso, Elias, em obediência à palavra do Senhor, foi encontrar-se com Acabe, que o chamou de perturbador de Israel. Ou seja, aqui nós vemos, né, que o povo já estava passando por uma situação de quê? De escassez, de fome, escassez vem tudo, né? Fome, doença, fraqueza espiritual, né? O povo já estava ali num momento difícil das suas vidas e nós vemos aqui que o Senhor convoca, né, Elias para um confronto. Confronto com quem? Com o povo? Não, com o rei Acabe, né? E nós vemos aqui que ele vai, a palavra fala aqui que ele vai ao encontro, né, de Acabe. Aqui diz assim, foi a encontrar-se com Acabe, que chamou de perturbador de Israel. Olha só, em 1 Reis 18, 17. Entretanto, Elias, cheio do Espírito do Senhor, não se intimidou, mas o desafiou a congregar o povo, descobrir o verdadeiro Deus. Ou seja, ele vem diante de Acabe, confronta ele, né? Desafia ele, né, a congregar e o povo descobrir o verdadeiro Deus. 1 Reis, versículo 18, capítulo 18, versículo 21. Então, muitas vezes na nossa vida, e quase sempre na nossa vida, nós somos desafiados. Quantas vezes você foi desafiado? Quantas vezes você foi confrontado, né? Quantas vezes o Senhor te chamou, né, para confrontar alguma coisa, confrontar o inimigo, né? E você desistiu.
A palavra de Deus fala que nós temos que confiarmos. Elias confiava no Senhor, porque ele foi convocado, ele foi chamado, né? E com uma autoridade espiritual, cheio do Espírito, aqui nós vemos, com essa autoridade, cheio do Espírito, né? Ele vai ao encontro de Acabe e desafia a ele a congregar e o povo descobrir o verdadeiro Deus. Muitas vezes nós temos que sairmos, né? Sairmos da nossa casa, sairmos das quatro paredes da igreja e ir de confronto, né? aos nossos inimigos. E aí nós vemos aqui que quando nós estamos cheios do Espírito Santo, quando nós estamos guardados por Deus, quando nós somos chamados, porque aqui foi chamado, foi convocado, né, a estar ali, a confrontar o rei. E quantas vezes nós temos que sair ao campo, né, e confrontar para que nós possamos alcançarmos a nossa vitória. Precisamos erguermos, precisamos estarmos na presença de Deus, precisamos ter a certeza e a convicção do poder de Deus sobre as nossas vidas, como Elias tinha essa capacidade de entender o que era o chamado de Deus, por que Deus estava chamando ele, né? Ele entendeu que o Espírito Santo que estava com ele, estava ali o fortificando, né? Estava ali fortalecendo ele para confrontar e desafiar um rei. Olha a capacidade que Deus nos dá quando nós temos autoridade, quando nós temos autorização de Deus para sairmos e confrontarmos o nosso inimigo. Você vai de cabeça erguida, você vai com uma certeza que o Senhor vai estar verdadeiramente na frente da batalha. Nós vemos que cada vez que Davi ia para a guerra, ele orava ao Senhor, né? Ele pedia a proteção de Deus para que ele pudesse alcançar as suas vitórias. Na nossa vida também, não é sairmos de qualquer jeito, não é só irmos lá e fazermos, não. Nós temos que termos o chamado de Deus, né? Que é a convocação que ele nos faz e nos dá autoridade espiritual para enfrentarmos o nosso inimigo. E quando nós vemos isso, nós vemos que o Senhor, ele é conosco. E esse desafio é tremendo. Quando nós lançamos um desafio, vocês têm que estar preparados. Você tem que estar preparado para enfrentar os seus inimigos. E nós, como os cristãos, nós temos que estarmos preparados em todos os sentidos. Em todos os nossos sentidos, nós temos que estarmos preparados, né? Primeiro, se sabermos se é da vontade de Deus, de enfrentar o nosso inimigo. Segundo, se nós estamos preparados espiritualmente, né? Para termos sabedoria e termos discernimento do que aquilo que nós vamos fazer está na vontade de Deus. Se estiver na vontade de Deus, se você estiver tendo uma chamada de Deus, com certeza você vai estar preparado para desafiar o seu inimigo. E com certeza, lá na frente, você vai ser vitorioso. E nós vimos aqui que o povo estava tão assim, afastado, tão desanimado, não mais acreditando, né, nas coisas de Deus, que acabaram sendo levado, né, pelo rei Acabe, e ali aconteceu muitas coisas que, além da dificuldade da seca que estava passando ali pelos anos, né, de seca que passou, né, eles esfriaram espiritualmente, perderam a fé em Deus, né, e nós vemos aqui que a palavra do Senhor, ela fala que o povo já não acreditava mais em Deus. Então, o Senhor, Deus, vem, convoca Elias, né, para esse desafio, para desafiar o rei. E veja assim, quantas vezes nós somos chamados por Deus e nós não aceitamos o seu chamado. Eu falo assim, porque muitas vezes, né,
na nossa vida, no decorrer da nossa jornada, do nosso tempo de estar servindo a Deus, tem tempo, tem época que você parece que não está aquela coisa, mas Deus, ele convoca, ele te chama e ele está dizendo para você: eu estou convocando, eu estou chamando, né, o meu povo, os meus eleitos, para um desafio, desafiar o inimigo. E esse é o momento onde nós temos que nos colocarmos, prepararmos a nossa vida espiritual, estarmos orando, estarmos jejuando, consagrando a nossa vida, para quê? Para que lá na frente, quando você for chamado, quando você for convocado por Deus, você possa dizer: Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui, Senhor. E eu sei que o Senhor vai na minha frente. Então Elias sabia, né? Nós vemos aqui que ele fala que ele estava ali e o Senhor convocou. Por isso Elias, em obediência à palavra do Senhor, foi a encontrar-se com Acabe. Obediência ao Senhor, obedecer a Deus, né? Ele foi ao encontro de Acabe, que o chamou de perturbador de Israel. Entretanto, Elias, cheio do Espírito do Senhor, não se intimidou. Nós não podemos nos intimidar, nós não podemos nos esconder, nós não podemos abaixarmos a nossa cabeça. Nós temos que nos erguermos a nossa cabeça, colocarmos na posição de homens de Deus, mulheres de Deus, servos de Deus, erguermos a nossa cabeça e lançar desafios, né? E aí, o que acontece? Ele, com essa autoridade espiritual, né? Obedecendo o chamado de Deus, ele lança um desafio a congregar o povo e descobrir o verdadeiro Deus. Então, na nossa vida, nos dias que nós estamos passando, nos momentos que nós estamos passando, será que nós não estamos sendo chamados e convocados por Deus para aceitar ou fazer um desafio, né? Será que você teria a coragem que Elias teve de encarar o rei Acabe, né? A rainha Jezabel? Quem conhece esta rainha, né? Sabe muito bem quem ela era, né? Uma mulher sem piedade, sem dó, né? E aí ele chega diante do rei Acabe, né? E lança um desafio. Será que nesses últimos tempos que nós estamos vivendo, estamos preparados espiritualmente, estamos preparados a uma convocação do Senhor para que nós possamos desafiar o nosso inimigo, né? Então vamos lá, parte 2, parte B, segundo ponto, né? O segundo ponto. Elias propõe uma resposta com fogo. Olha só, Elias propõe uma resposta com fogo. Vamos ver. Diante do povo e da realidade espiritual da nação, Elias acha-se só, ou seja, ele se sentia só naquele momento, né? Porque o povo estava fraco espiritualmente, já não buscava mais a Deus. Porém, investindo da autoridade divina, ele clama. Então, invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. Aqui ele já lança um desafio, né? Aquele povo ali, para que clamasse ao Deus deles, né? Clamasse ao Deus deles. E ele diz assim: e eu invocarei o nome do Senhor, né? E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será o Deus. Ou seja, o desafio foi lançado. Aqui, né, ele já lança um desafio àquele povo. E ele fala: aquele Deus que responder com fogo, esse será o Deus, né, daquele lugar. Aí nós vemos aqui em 1 Reis capítulo 10, versículo 24. E que o povo, e o povo aprovou. Elias conhecia ao Senhor e sabia que só Deus é fogo consumidor. Deuteronômio
Deuteronômio 3, 24. Vamos ver Deuteronômio 3, 24? Pega a sua Bíblia aí e vamos aqui junto. Deuteronômio 3, 24. Enquanto isso, você procura aí na sua e eu vou procurar na minha aqui e nós vamos deleitar aqui na palavra do Senhor. Amém? 3, 24. Diz assim, ó. O soberano Senhor, tu começastes a mostrar o teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa, que Deus existe no céu ou na terra, que possa realizar as tuas obras e os teus feitos poderosos. Amém? Aonde nós vemos aqui que o Senhor, né? Ele é o Senhor. No versículo 25, ele diz assim: deixa-me atravessar e eu suplico, e ver a boa terra do outro lado do Jordão, à beira da região montanhosa de Líbano. Ou seja, aqui nós vemos que esse é o Deus, o Senhor dos senhores, né? E Elias conhecia bem esse Deus, ele conhecia o Senhor, ele sabia quem era Deus. E só esse Deus poderia responder com fogo que consumiria tudo aquele lugar. Por quê? Porque ele é fogo consumidor. Nós temos falado muito, eu gosto muito de usar isso, né? Porque da mesma forma que a palavra fala que a espada ela corta dos dois lados, né? Ela tem dois gumes, tanto para dentro como para fora, né? Ela corta. E a mesma coisa é o fogo consumidor. Ele nos destrói. Se nós não estivermos na presença de Deus, ele acaba destruindo tudo que está à sua volta. Esse é o Deus da igreja, que manifestou o fogo do seu poder no Pentecoste. Atos 2, versículo 3. O fogo que arde, o fogo que queima, o fogo que nos faz estarmos na presença dele e buscarmos a tua face. Ou seja, o povo precisava ver que há um Deus poderoso, um Deus que responde, né? Então Elias propõe uma resposta com fogo. E quem poderia responder uma proposta com fogo? Né? Uma resposta com fogo? Somente o Senhor poderia responder. E então ele ora, né? Ele vai diante de Deus, ele vai orar, ele vai rogar ao Senhor para que aquele povo ali possa ver que existe um Deus, e se esse Deus existisse, todo aquele povo teria que se dobrar diante do Senhor. Por quê? Porque quando nós aceitamos ou quando nós fazemos um desafio, nós temos que ter a convicção e a certeza que o nosso Deus vai responder sobre as nossas vidas e nos honrar. Honrar através da tua palavra, através da sua resposta. Amém? Ou seja, então nós vemos aqui que, primeiro, Elias toma coragem de desafiar um rei. Elias toma coragem de desafiar um rei com autoridade espiritual, mas debaixo da obediência de Deus, porque nós vimos lá que a palavra fala que ele obedeceu à palavra de Deus e encheu-se do Espírito Santo e da autoridade, né, que Deus tinha dado a ele. Ele vai ao encontro ao rei Acabe e confronta ele e lança o desafio. Não só ele, mas todo o povo que estava ali em uma idolatria, né? Adorando, fazendo, pecando, cometendo os atos, né? Que não agradavam a Deus. Então nós vamos ver aqui que Elias, além de ter sido convocado, né? Ele vai debaixo da obediência. Olha, tudo isso, irmão, nós temos que prestar atenção. Não é de qualquer maneira. Nós temos que estarmos ouvindo a Deus, estarmos preparados, né, diante de Deus, para que nós possamos ouvir Deus falar conosco, que Ele falar, ó, vá, porque eu estou te chamando
para que você faça aquilo que eu te ordenei, né? E aí, quando você vai debaixo da obediência de Deus, quando você anda na obediência de Deus, Deus, ele vai te dar autoridade, como deu autoridade a Elias, né? Que chega, encara e desafia, né? Ali Acabe, né? E lança um desafio não só para o rei, mas todo aquele povo que estava ali vivendo uma vida errônea diante da presença de Deus. Terceiro ponto, né? Já que Elias foi convocado pelo Senhor, obedeceu a palavra, encheu-se, né, da autoridade do Espírito Santo, encara o rei Acabe e a rainha Jezabel, né? E aí ele se enche dessa autoridade, e aí ele vem e propõe aquele rei, né, e aqueles homens que se diziam ali profetas, né, do rei ali, e chama eles, convoca todos eles e chama para que aconteça algo ali. O que ele faz? Lá no texto nós lemos, ele prepara, destrói aquele altar que estava ali, refaz o altar, né, novamente, e aí ele faz um novo altar, coloca a lenha, coloca as pedras, coloca a lenha, pede para que molhe a lenha, as pedras, ainda pede para fazer um círculo em volta com um rego, né, com as valetas, né, que as pessoas falam, uns falam rego, outros falam valeta, em volta do altar, e pede para que encha aquele lugar de água, né? E aí ele vem e propõe, né, aquele povo ali, e pede e fala para aquele povo: o Deus que responder com fogo, esse será o Deus, né, do povo. E todos terão que se prostrar diante. Olha só que desafio, né? E aquele povo teria que se prostrar diante do Deus que respondesse com fogo. Convicção e certeza que o Deus que ele servia, né? Porque ele fala aqui que Elias conhecia o Senhor e sabia que só Deus é fogo consumidor. Ele conhecia, ele sabia que esse Deus poderia fazer acontecer sobre aquele lugar. Uma convicção, uma certeza do Deus que nós servimos. Aí é onde que eu falo. Nós temos que ter uma convicção, uma certeza desse Deus que nós servimos. Não simplesmente só falar, mas nós precisamos viver. Elias vivia, Elias sabia o Deus que ele servia, e ele tinha certeza que ele foi chamado, foi convocado, né? E obediente à palavra do Senhor, ele vai e lança o desafio, né? Propõe aquele povo ali, aqueles homens ali diante de Acabe, e faz um novo altar, prepara um novo altar, pede para molhar tudo, né, que estava ali em volta, encher de água aquilo ali, molhar mesmo, molhar, que molhasse a terra, molhasse tudo, e ainda pede para fazer um círculo ali em volta do altar e enchesse ali aquelas covas ali cheias de água, né, e o Deus que respondesse seria o Deus que seria exaltado, o Deus que seria servido. É tanto que ele fala aqui: então invocai o nome do vosso Deus, né, minúsculo, que era o Deus deles lá, e eu invocarei o nome do Senhor, o Deus de Elias, né? E aí ele fala: há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. Olha aí, esse será Deus. Então Elias tinha uma convicção, uma certeza que Deus iria responder, né? E aí aqui no terceiro ponto nós vamos dar uma olhadinha aonde Elias roga ao Senhor. Rogar é estar orando, buscando, né? E aí vamos lá, terceiro ponto. Elias roga ao Senhor. Elias agora está só. Por quê? Porque ele se sentiu só. O povo de Israel já não estava mais ali para estar ao lado dele. Então ele se sente só, né? E aí ele sabe que o povo não estava do lado dele, o povo não estaria junto com ele, mas Deus estaria ali ao seu lado. Perante toda a nação de Israel, os
850 profetas de Baal e Acera, né, que estavam ali, 450 profetas de Baal, né, e Azara estavam ali. Olha só, quantos, e só ele, né, só ele ali, sozinho. Perante esta multidão incrédula, indecisa, ele roga ao Senhor. Olha só. Ó Senhor, Deus de Abraão e de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que sou teu servo. Responda-me, Senhor, responda-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus. Elias usou a arma mais poderosa do crente, a oração, e através dela alcançou misericórdia perante o Senhor. Olha como é que faz a diferença quando você tem a convicção, a certeza, né, do Deus que você serve, e ele sabendo ali que Deus responderia, né, lançou um desafio a um rei, lançou o desafio ao povo, né, chamou o povo para estar ali naquele lugar, ainda lançou o desafio, desafiou, né, aqueles 450 profetas de Baal que estavam ali, e se o Deus deles respondesse com fogo, ou o Deus de Elias respondesse com fogo, esse os seguiria. Mas Elias já sabia que quem era Deus que faria acontecer, né? E aí Elias vem e ora ao Senhor, né? Pede tremendamente através da sua oração que ele faz diante daqueles 450 profetas que estavam ali. E diz assim: o Senhor Deus de Abraão, Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel e que sou o teu servo. Olha só, ele ainda se coloca, né? Que eu sou o teu servo. Responda-me, Senhor, responda-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus. E aí, Elias usou a arma mais poderosa do crente, a oração, e através dela alcançou misericórdia perante o Senhor. Amém? Ou seja, a oração, ela faz um efeito muito grande na sua vida. Não importa o que você está passando, não importa a situação que você está vivendo, não importa, o que importa é que você crê, acredite que esse Deus, ele pode fazer muito mais sobre a sua vida. Eu não estou falando aqui que de bênçãos o Senhor ele vai nos conceder conforme você anda. Elias sabia tanto que, conhecia tanto o Senhor, que respondia às suas orações, né? Que ele sabia que Deus iria responder com fogo. E ele ora. A oração é a maior arma que o crente tem. E se nós nos colocarmos em oração, se você estiver entendendo o que eu estou falando, se nós colocarmos o povo de Deus, se colocar em oração, um povo que crê, um povo que acredita, né, que pode ser desafiado pelo inimigo, ele sabe que o inimigo cairá por terra. Cairá por terra e saberá que só o Senhor é Deus. Ele é o Deus que honra os seus servos. É tanto que quando ele ora aqui, né, ele fala assim, ó, e que eu sou o teu servo, responda-me, Senhor, responda-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor e és Deus. Ou seja, se nós nos colocarmos na posição de servos de Deus, homens, mulheres, líderes que conhecem mesmo a Deus,
que anda com Deus, que sabe que Deus responde, ele, né, vai fazermos alcançarmos misericórdia perante ao Senhor. Hebreus 4:16. Ou seja, nós temos a maior arma, que é a oração. Orarmos e acreditarmos, termos fé, confiança que Deus vai responder. Imagine você de frente além de ter desafiado, além de ter encarar o rei, desafiar os 450 profetas que estavam ali, os profetas de Baal que estavam ali, né? Ainda fazer um altar, refazer o altar, deixar tudo prontinho, chegar lá, jogar água tudo aquele lugar ali e esperar a resposta de Deus, que aquele lugar seria um lugar onde Deus estaria sobre aquele lugar e faria algo tremendo sobre aquele lugar e sobre aquelas vidas que estavam ali, né? Então, o quarto ponto, onde nós vamos chegar, o Senhor responde com fogo. O Senhor responde com fogo. O desafio de Elias foi que o Deus que respondesse com fogo, esse será Deus. Olha só. O Deus que responder com fogo seria Deus sobre aquele lugar. E aí, né, esse desafio foi feito. Nós vamos ver aqui que durante um período, o dia todo, eu creio que foi um dia todo ali, aqueles homens, profetas de Baal, orando e buscando e pedindo ao Deus deles e nada vinha acontecer. Nós vamos ver que o Senhor ele responde com fogo, né? 1 Reis, capítulo 18, versículo 24. Aí, vamos lá. E para confirmar a manifestação divina perante Israel, Elias mandou derramar água no altar em volta dele todo, né? A água e o fogo não combinam, pois a água apaga o fogo. Entretanto, no desafio de Carmelo, o fogo lambeu a água. Olha aí. O fogo lambeu a água. Não a água apagou o fogo, mas sim o fogo lambeu a água, acabou com a água que estava sobre aquele lugar. Isso significa que o fogo divino consome todas as coisas, até mesmo a água de nossa vida. Ou seja, a confiança, a certeza, né, sobre aquele lugar, que Deus estaria fazendo algo diferente, mostrando àquele povo que o Deus de Elias era um Deus que respondia às suas orações. Ou seja, se você tem certeza, se você confia, se você entrega a sua vida e vive totalmente dependente de Deus, Deus ele vai responder às suas orações. Eu não sei qual a situação que você está passando, eu não sei qual é a dificuldade que você está passando, mas eu quero te dizer, se você está passando por algum problema, se você não está na presença de Deus, você precisa retornar, você precisa refazer o altar para que as suas orações possam ser respondidas, né? E aí nós vemos aqui que Deus responde, né, a oração de Elias, e naquele momento que Elias faz a sua oração, Deus vem e derrama o fogo dele sobre aquele altar e consome tudo que estava ali, até a água que estava ali foi consumida, né? E a gente vê aqui que a própria palavra fala, que está escrito aqui, a água e o fogo não se combinam, pois a água apaga o fogo. Entretanto, no desafio de Carmelo, né, que foi o desafio que Elias fez àquele povo, ao rei e aos profetas de Baal, né, nós vimos aqui que o fogo lambeu a água que estava ali sobre aquele altar. Isso significa que o fogo divino consome todas as coisas, né? Consome todas as coisas,
até mesmo a água de nossas vidas. Ou seja, temos que estarmos preparados, temos que olharmos e termos a convicção e a certeza desse Deus que nós servimos. Amém? Ou seja, se nós formos vermos lá atrás, o povo vivia num tempo que, além de sequidão, além que tinha passado ali por uns 3 anos de seca, uma dificuldade, sem chuva, sem estar ali, né? Nós vimos que o povo se afastou da presença de Deus, procurou outros deuses, né? Não teve ali um momento de passar por suas dificuldades, passar pelos seus problemas e invocar a Deus, chamar a Deus, porque eles sabiam quem era Deus. Aqui nós vemos aqui que o reino que se afastou do Senhor, nós vamos ver que no dia de Acabe, Israel não mais servia ao Senhor. Olha só, no dia de Acabe, né, Israel já não servia mais ao Senhor. Isto porque Jezabel, a rainha, idolatrava e levou a compalidade, nação, a adorar a Baal e empreendeu uma perseguição aos profetas do Senhor, matando a muitos, né? Nós vimos aí, nós conhecemos essa história, né? E aí ela vai lá, mata muitos dos profetas de Deus, né? E ela impõe ali que todos viessem a adorar ao Deus Baal. Mas Deus tem sempre um que levanta, né? Deus tem sempre um que ele vai chamar, que ele vai levantar para enfrentar o inimigo. Todas as situações coach espiritual levou o profeta Elias a dizer: só eu fiquei por profeta, Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. E então, entrando, Elias não intimidou, mas desafiou a força do mal. Nós, cristãos, homens, mulheres de Deus, servos de Deus, homens, líderes que estão aí, temos que nos colocarmos numa posição de olharmos e vermos as situações que andam acontecendo e nós precisamos chamar o povo, convocar o povo para a nossa nação, né? Convocar os homens, mulheres, crianças, jovens que crê, que acredita, né, nesse Deus que tudo pode fazer sobre as nossas vidas. Estamos num momento de revermos a nossa espiritualidade diante de Deus, revermos o nosso chamado, a nossa convocação, né, o chamado que Deus fez para cada um de nós. Nós temos visto aí muitos homens, muitas mulheres, Eliane Silva, Deus abençoe, que estão na frente da obra, estão na frente da batalha, né? Que vamos convivermos e vamos vivermos muitas batalhas pela frente. Então é momento de nós nos colocarmos na presença do Senhor, chamar o povo de Deus, aqueles que realmente acreditam que Deus pode fazer um milagre acontecer, que Deus pode restituir tudo aquilo que foi desfeito, ele pode refazer de novo, ou seja, ele pode vir com o seu fogo consumidor, né? Que vem aí mostrar que realmente ele é o Deus, um Deus que tudo pode sobre as nossas vidas. Desde que nós venhamos crer, desde que nós venhamos acreditarmos naquela chamada que ele fez para as nossas vidas, né? Estarmos debaixo da obediência da palavra dele, como foi dito aqui, que Elias estava obedecendo a palavra dele, e aí ele se encheu do Espírito Santo, né? Ele se encheu do Espírito do Senhor, e ali ele foi de encontro, foi
envergonhado, mas ele não abaixou a sua cabeça, ele foi e desafiou o rei, ele desafiou aquele povo, ele desafiou os 450 profetas de Baal e acreditou, ainda fez algo mais além ainda, né? Ele propôs preparar ali um altar novamente, preparou tudo ali sobre aquele lugar, ainda lançou a água que viesse molhar todo aquele lugar. Agora você imagina um homem que acreditava que Deus iria responder a sua oração. E lá na frente nós vamos ver que o Senhor, ele responde, né, a oração de Elias ali diante daqueles homens, aqueles 450 profetas de Baal. Mas a sua oração ali, no exato momento quando ele estava ali, ele se sentiu só naquele momento. Só ele e Deus, né? Só ele e Deus. Mas ele não se intimidou, ele não se declinou, mas sim se declinou na presença. A palavra de Deus, ela nos coloca numa posição de estarmos buscando e crermos e acreditarmos. Amém? Para encerrar, vou aqui, né, deixar para você o final da nossa conclusão. Para aquele que acha, para aquele que para que haja manifestação da glória divina no meio da igreja, é necessário uma restauração do nosso altar espiritual, aquilo que eu falei, amém? Para que haja uma manifestação uma manifestação da glória divina no meio da igreja, é necessário restaurar o altar. Se o altar não estiver restaurado, não vai resolver. Se não tiver restaurado, a palavra de Deus não vai fazer efeito, ok? Então, muitas vezes na nossa vida, nós temos que pedir a Deus para que haja restauração espiritual. Primeiro, restaurar o altar. Primeiro, retirar tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo aquilo que não está preparado, que possa refazer a obra, que possa refazer o altar. E aí você vai estar se enchendo da palavra do Senhor. Por alguma razão, perdemos a comunhão com Deus e muitas vezes entristecemos o Espírito Santo, mas quando reparamos nosso altar, ou seja, refazemos o altar, né? Podemos alcançar novamente o Espírito Santo. O Espírito Santo pode vir a nossas vidas novamente, mas para que isso aconteça, precisamos restaurar, né? Restaurar o altar. Aí ele diz, Deus, e muitas vezes entristecemos o Espírito Santo, mas quando reparamos o nosso altar, experimentamos novamente a presença do fogo divino em nossos corações, edificando nosso viver. Ou seja, estamos precisamos refazer o altar, né? Precisamos olhar verdadeiramente se não há pecado, né? E se há, precisa ser quebrado e ser refeito de novo para que o Espírito Santo de Deus possa habitar em nossos corações. Essa é a mensagem que eu deixo para você, é o grande desafio. Nós temos um grande desafio aí pela frente, né? Que é estar nos preparando ou prepararmos um novo altar para que nós possamos alcançar o fogo espiritual sobre as nossas vidas. Eu quero aqui agradecer a você, meu amigo católico, você, meu amigo espírita, você que tem estado conosco. Que Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Você, meu irmão em Cristo Jesus, que tem nos acompanhado, tem estado conosco. Deus abençoe a todos, que Deus guarde, Deus proteja. E eu tenho certeza que o milagre, a vitória está vindo aí sobre as nossas vidas. Amém? Povo de Deus, se levante, convoque o povo, vamos convocar o povo para estar na presença dele, estarmos orando, buscando mais e mais, para que nós possamos alcançarmos vitória sobre os nossos inimigos. Amém?
Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor. Abençoa essa mensagem, abençoa, ó Pai, a cada um que ouviu. Que o Senhor possa estar derramando da tua graça, do teu poder, do teu Espírito Santo. Senhor, cura, liberta, Senhor, meu Deus, aqueles que necessitam ser curados, precisam ser libertos. Eu te peço nesta noite, ó Pai, abre as portas, abre a janela do céu. Senhor, que nós possamos ter a coragem que Elias teve de encararmos o nosso inimigo, de convocarmos, Senhor, meu Deus, e termos a certeza que o Senhor vai responder às nossas orações, como ele teve, Pai, que foi lá, preparou tudo aquele lugar, desafiou, Senhor, meu Deus, aqueles profetas de Baal, e creu e acreditou que o Deus que ele estava servindo responderia a sua oração. E o Deus respondeu, ó Pai, derramando ali do teu fogo, consumindo aquele altar e mostrando aqueles homens, aquelas mulheres, aquele rei sobre aquele lugar, que há um Deus poderoso sobre a face da terra, e nós cremos, e eu acredito, eu profetizo que o Senhor vai reinar sobre a nossa nação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Ok? Fique aí com essa mensagem, e eu te peço, compartilhe essa mensagem aí para os seus amigos, para todos os nossos irmãos em Cristo Jesus. Compartilhe para aquele que você acha que deve ouvir essa mensagem, e peço a você, venha estar conosco, PR Soares, PR Sandra, Facebook, Cantinho do Sofá, Facebook, né? No Instagram, PR Soares, Pastor Soares 68, e no YouTube, amém? Cantinho do Sofá. Se inscreva, aperte o sininho lá, deixa aí o seu positivo. Nós temos mais de 40 mensagens lá no Facebook, no YouTube, né? YouTube, Cantinho do Sofá, mais de 40 mensagens. E eu peço a você, convide aí, se inscreva lá no nosso canal e manda aí para os seus amigos. Que Deus abençoe. Nós queremos alcançar, como eu sempre falo, eu semeio daqui, você semeia daí, e nós vamos alcançar muitas vidas para Cristo Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.